Começou mais um episódio do nosso MDN Cast, o podcast do Clube Mulher de Negócios, aqui onde a gente desenvolve mulheres ambiciosas e acelera negócios valiosos. E antes de eu começar, eu preciso agradecer os nossos apoiadores, os patrocinadores que fazem esse evento acontecer, esse grande evento que é poder levar nossa mensagem até vocês, que é o Bananecos, nosso estúdio de podcast aqui na Trindade, em Florianópolis, que tem toda essa estrutura maravilhosa de luz, som e áudio para levar a minha mensagem, mensagem do clube das nossas aliadas para milhares de pessoas e levar até você, mulher de negócios. Então, se você quer conseguir usar esses recursos a seu favor, a favor da sua mensagem, do seu negócio, você também pode contratar com eles aqui uma estagia, uma hora, uma gravação, tanto para um podcast quanto para os seus cursos. Aqui eles têm várias soluções para você poder usar no seu negócio. E você tem um presente, é o cupom MDNCast, onde você consegue 10% de desconto na sua primeira reserva aqui no Bananex, tá certo? Vou deixar no link da descrição. Ele serve tanto para aliadas quanto seguidoras, então aproveitem, tá certo? Mas hoje eu quero apresentar para vocês uma aliada maravilhosa. Com muito orgulho, eu apresento para vocês a Juliana Savenhago. Ela é especialista em design biofílico, arquiteta, especialista em neuroarquitetura restaurativa. Ela cria ambientes que não apenas representam quem você é, mas restauram seu estado interno, regulando emoções, rotina e até o seu ciclo circadiano, transformando a forma como as pessoas se relacionam com seus ambientes através do método autoral Pense. E além disso, a Juliana também é uma aliada do Clube Mulher de Negócios, então seja muito bem-vinda, minha aliada. Que honra ter você aqui com a gente. Ai, obrigada, Paola. Que alegria estar aqui. Vim para cá pensando que coisa boa, né? Que a gente poder ter esse espaço para falar do que a gente acredita, né? Então, gratidão imensa por me possibilitar isso, por me trazer essa oportunidade. Perfeito. E hoje a gente vai falar de várias coisas, desde o design biofílico, que para mim é uma novidade, da neuroarquitetura, que é super interessante, dessa questão restaurativa, da teoria da restauração e várias coisas, mas vamos começar falando da sua história. Como é que foi essa sua paixão pela arquitetura? O que te levou para a arquitetura? Olha, sendo bem sincera, quando eu ingressei no curso, na verdade, não foi bem uma escolha minha, né? Uhum. Imagina, eu tinha 17 anos, eu não sabia o que eu queria da vida. Tava perdida, indecisa. E a minha mãe, me vendo em conflito, ela quis me ajudar. Ela falou: filha, você é tão criativa, você gosta tanto de desenhar, por que que você não tenta arquitetura? Caso você não goste, você pode trancar a matrícula, tentar outra coisa. E assim eu fui, né? Curiosa, mas desapegada também, ao mesmo tempo, sem criar muitas expectativas. Mas logo no primeiro dia de aula, o meu professor falou uma coisa que mexeu muito comigo. Ele disse que a arquitetura, ela é uma profissão um pouco diferente das outras, porque enquanto as outras, né, as pessoas procuram para resolver um problema, por exemplo, um médico, né, quem procura um médico busca um médico para tratar uma doença, quem busca um advogado para resolver algum conflito, né, para resolver alguma causa judicial. E o arquiteto, as pessoas procuram para realizar um sonho. Não que ele não resolva problemas, né? Mas a essência da profissão consiste nessa realização de sonhos. E aquilo mexeu muito comigo, mexeu com o meu propósito, e foi ali que eu escolhi ficar. Me formei, e aí começou a minha jornada. E eu tive muita, como é que eu posso dizer, muita sorte no início da minha trajetória. Logo que eu me formei, eu passei num concurso público e eu tive a oportunidade de trabalhar com obras muito grandes, né? Projetos de escolas, de avenidas. E eu gostava muito de trabalhar dentro dessa área. Mas ainda assim tinha alguma coisa que estava faltando ali, alguma coisa que não estava ressoando com o meu coração. E aí eu procurei outras possibilidades, né, de trabalhar dentro dessa área, abri um escritório em paralelo a esse meu serviço público, junto com o Andrigo, que é meu marido hoje. Ele é engenheiro civil, então a gente uniu forças aí para trabalhar com obras. E aí eu tive experiências também de projetos arquitetônicos, projetos de interiores, fiz uma pós-graduação em interiores para poder me especializar nisso. E segui por um tempo nessa jornada dupla de trabalho.
fui enquanto eu aguentei, né? Trabalhei até endoidar, porque Juliana não é de ferro. Precisei chegar nesse limite, né? Para precisar parar tudo e rever todas as minhas escolhas. E nesse momento, Paola, eu achei que eu não tinha vocação nenhuma para arquitetura. Eu estava tão estressada, eu estava tão cansada e tão doente que eu pensei, não é para mim. E aí eu fiz um movimento, antes de chutar o balde, desistir de tudo, eu fiz um movimento de me afastar um pouco, fui fazer uma viagem, fui me conectar com a natureza. E quando eu consegui me regular, harmonizar as minhas emoções, voltar para mim, eu tive um grande insight. E aí tudo mudou. Foi aí que veio essa virada de chave. E naquele momento, eu lembrei do meu professor falando sobre a arquitetura realizar sonhos. E eu entendi que, de fato, no meu serviço público, eu trabalhava com obras incríveis, mas dentro dessa esfera mais social, que é um trabalho muito digno também. Mas não era o meu propósito, não ressoava comigo. E eu ainda estava ocupando o lugar de outra pessoa que poderia estar fazendo isso muito melhor do que eu. Então, eu estava no lugar errado. E quanto aos projetos que eu estava fazendo de forma particular no meu escritório, como que eu ia conseguir realizar sonhos se eu não estava nem realizando os meus? Aí eu falei, não, já entendi o recado, mas primeiro eu vou precisar olhar para dentro. Então, eu escolhi me curar primeiro. Eu busquei o autoconhecimento, né? Foi quando eu comecei a fazer terapia com uma psicóloga. Depois eu busquei as terapias integrativas, foi aí que eu conheci o Reiki, o Feng Shui. Então, o caminho foi se abrindo para que eu encontrasse ferramentas para conseguir me conhecer melhor e entender melhor o meu caminho. A astrologia também entrou nesse momento da minha vida. Quando eu consegui entender de fato o que eu precisava fazer, aí eu voltei para a arquitetura através de um curso do design biofílico, fiz uma formação do design biofílico e o design biofílico me encaminhou para neuroarquitetura. Aí eu fiz a minha especialização e foi como se todas as peças do quebra-cabeça estivessem se encaixando naquele momento. Eu consegui ver o meu propósito de uma forma muito mais clara, né? Consegui traduzir aquilo que eu vinha sentindo há muito tempo em algo mais concreto. E aí aconteceu outro insight que me fez repensar essa questão. Eu sempre acreditei que a arquitetura ela entrou na minha vida como obra do acaso, né? Mas olhando para trás, né, quando eu volto lá na minha infância, eu percebo o quanto a arquitetura já fazia parte da minha vida, o quanto eu já me relacionava com a parte das energias do ambiente, né? Essa questão mais sensorial mesmo. Eu era uma criança muito tímida, muito introvertida, muito quieta. Eu sempre tendi muito para o isolamento. Mas tinha um lugar específico que eu frequentava, que era a casa de uma amiga, que eu me tornava outra criança. Muito mais alegre, espontânea, falante, criativa, inventava histórias. Eu realmente me transformava ali. E o que tinha de diferente naquela casa? Aí muitos me falam, você estava na casa de uma amiguinha, é normal, criança, né, se solta quando está com outras crianças, mas eu frequentava a casa de outras amigas e não me sentia assim. E depois, com todo esse conhecimento, né, eu consegui entender quais eram os elementos que haviam naquele ambiente, naquela casa, que despertavam esse estado de espírito em mim. Então, tudo isso começou a fazer muito sentido e hoje eu busco trazer isso para as pessoas, né? Despertar o melhor delas através da arquitetura. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Que honra poder estar contando isso para as aliadas e para as mulheres que estão assistindo a gente agora, porque a gente está
sendo assistida por mulheres de negócio, por mães, por profissionais. E você está trazendo aqui, abrindo a sua jornada quanto empresária, empreendedora, profissional, mostrando que existe sim altos e baixos. Toda mulher de negócios que senta nessa mesa fala disso, inclusive eu, desse lugar que a gente teve que passar do vale da escuridão para a gente conseguir se encontrar e como o autoconhecimento é essencial para a gente sustentar quem a gente é e quem a gente veio para ser. E isso que você trouxe é muito interessante, né? Da questão da sua infância, porque hoje em dia a gente tem pais que estão medicando crianças, achando que o problema está dentro e, na verdade, está no ambiente. Uma coisa que você diz muito é que o ambiente molda, impacta as nossas emoções, o nosso estilo de vida, a nossa saúde até. Então, eu quero que você explique melhor isso pra gente através dessas formações que você tem, que é o design biofílico e a neuroarquitetura. Como que essas formações explicam essa tese, que é muito prática e real, de que realmente o ambiente impacta desde a criança até o adulto, que não tem como a gente não ser impactado da luz, das sombras, das formas, do sensorial. Então, a neuroarquitetura é uma ciência multidisciplinar que estuda a forma como o ambiente físico impacta o nosso cérebro, né, e traduz tudo isso em sensações, emoções, comportamento. A neuroarquitetura, ela estuda a forma como a gente percebe o mundo através dos nossos sentidos sensoriais, como essas informações percorrem o nosso corpo, chegam até o nosso cérebro, e aí o cérebro, a partir das nossas configurações originais de fábrica e das nossas vivências, como que ele traduz tudo isso em sensações, em decisões de comportamento dentro do ambiente. E para explicar na prática como que isso funciona, eu gosto de trazer um exemplo que é bem fácil de visualizar. Eu sei que você gosta muito de cafeterias, então eu vou pedir para você imaginar uma cafeteria em que você chega ali, tem várias mesas, né, distribuídas, alguns sofazinhos ali no canto, uma luz mais baixa, algumas plantinhas, um som ambiente. Conseguiu visualizar? Uhum. Agora você vai imaginar uma outra cafeteria. Você chega nessa cafeteria e tem um balcão bem longo, bem comprido. De um lado desse balcão tem vários atendentes e do outro muitos clientes sentados nessas banquetinhas mais altas, fazendo seus pedidos. E dentro desse ambiente não tem uma música, né? E sim sons de pessoas conversando, de louça batendo. A iluminação desse espaço, ela é muito mais clara. E aí eu quero que você me conte em qual dessas duas cafeterias você sente mais vontade de permanecer. Com toda certeza, a cafeteria que tem uma luz ambiente, que tem um som ambiente, que é tudo ajustado para que a gente fique confortável, né? Isso. Porque a gente tem muita poluição sonora na rua. Aham. Então a gente quer um refúgio, a gente busca um lugar, não é só sombra, né? Mas também um lugar que tem esse aconchego. Isso, exatamente. Isso explica a nossa habilidade natural de fazer uma interpretação intuitiva dos espaços que a gente frequenta. A gente está o tempo inteiro fazendo essa leitura e a gente acaba tomando decisões antes mesmo de pensar sobre gostar ou não daquele ambiente, antes de tirar conclusões. Então, o corpo já sente isso antes, por conta dessa leitura espacial que nós fazemos de forma imediata. Então, no final das contas, nenhuma dessas cafeterias está errada. Tudo vai depender do posicionamento daquela marca. Então, provavelmente, essa primeira cafeteria, ela escolhe focar nessa experiência do cliente para que ele permaneça mais tempo e consuma mais nesse estabelecimento, para que ele crie memórias, que depois ele leve outras pessoas ali, né, para ter momentos assim também. Já essa outra cafeteria, imagine que ela fica num ponto muito pequeno em frente de uma universidade. E os alunos dessa universidade têm aí poucos minutos para fazer um lanche, para pedir um café.
Então, não faz sentido eles prolongarem a permanência desses clientes. Nessa outra cafeteria, nesse outro modelo de negócio, é mais interessante que seja um atendimento mais dinâmico, em que você chega, você já sabe o que você vai pedir, você consome e você já se retira para que outra pessoa seja atendida. Então, entenda que tudo depende do propósito que você tem ali com aquele ambiente, das suas intenções para aquele ambiente. Perfeito, muito interessante, muito interessante. Eu gostei desse exemplo comercial porque as mulheres de negócio amam café. Inclusive, eu lembrei de um que eu quero te levar Legal. lá no sul da ilha, que é meu favorito, porque a gente cria realmente questões afetivas com aquele café. E a gente leva pessoas que são especiais pra gente, né? Então, são lugares que são para além do consumo. É isso que você trouxe. Mas eu gostaria que você trouxesse exemplos agora aplicados ao design biofílico para casas. Uhum, Porque eu escuto muitas mulheres falando que não se sentem abraçadas dentro de casa. Ou então, uhum, Paola, nossa, eu gosto, acho sua casa tão aconchegante, mas na minha, eu não sei, eu acho que falta luz, achando que o problema é na estrutura. uhum. Então, como que o design biofílico ele traz essa questão para dentro das casas? Muito bem. Bom, da mesma forma que a gente pode entender o posicionamento de um negócio para encontrar um propósito para aquele ambiente e direcionar os estímulos sensoriais daquele espaço para poder atender essa demanda, a gente pode pensar no propósito que a gente tem com os nossos ambientes também. Então, como que eu quero me sentir dentro do meu quarto? Quais estímulos eu preciso ter para me sentir mais produtiva dentro do meu escritório? Como a minha cozinha precisa ser? Que sentimentos ela precisa despertar em mim para eu conseguir sustentar uma rotina de alimentação saudável? Ou então me inspirar a criar novos pratos, né? A criar memória com a minha família enquanto eu estou ali cozinhando. Então, assim, quando a gente entende esse propósito que a gente tem com o ambiente, fica muito mais fácil de tomar decisões quanto aos estímulos que a gente precisa. E agora, falando de design biofílico, você sabe o que esse nome significa? Não. Design biofílico vem de biofilia, que significa amor à vida. Que Olha que lindo. lindo, né? E essa é uma prática projetual que visa reaproximar as pessoas da natureza através do ambiente construído. E é muito legal isso, né? Porque quando a gente para olhar para trás, para nossa história evolutiva, a gente entende que todo o nosso corpo foi desenhado pela natureza. A gente passou milhares de anos evoluindo em contato absoluto, imersos na natureza. Com isso, nosso corpo inteiro se regula através da natureza. Ele tem a natureza como referência para poder funcionar. É por isso que quando a gente se afasta, a gente fica muito tempo longe de um ambiente natural, do nosso habitat natural, a gente adoece. E quando a gente se reaproxima, como aconteceu comigo, né, que eu fui fazer a minha imersão na natureza e tive aquele insight valiosíssimo que mudou a minha vida, a gente se cura. Então, assim, tudo isso que a gente conhece aqui como ambiente construído hoje ainda é tudo muito novo para o nosso organismo. A gente ainda funciona com essas configurações originais de fábrica que eu gosto de falar. Então, o design biofílico ele vai modelar a natureza nas nossas escolhas. E quando a gente fala de natureza, a primeira coisa que a gente pensa é em plantas, né? Sim. Tanto é que se você for no Pinterest pesquisar sobre design biofílico, você vai ver um monte de ambientes com plantas no teto, nas paredes, brotando de tudo quanto é lugar. E até parece que é um estilo arquitetônico, mas não. Na verdade, as plantas, elas têm sim um papel fundamental nessa construção de um ambiente biofílico, mas elas não são bem um pré-requisito. Então, alguém que não tem muita habilidade com plantas ou que não tem muito tempo para cuidar, ainda pode ter um ambiente biofílico que reaproxima ela da natureza, mesmo sem precisar de plantas. Então, a gente tem diversas estratégias para isso, né? Que aprofundam essa conexão com a natureza. Por exemplo, materiais naturais.
Então, pensa que nosso corpo foi moldado na natureza, então ele conhece a textura da pedra, conhece a textura da madeira, então ele entende aquilo como familiar. E você gasta menos energia para interpretar aquela textura, né? Aquelas cores, aqueles elementos. Quando o ambiente é muito sintético, muito artificial, o nosso corpo não conhece, por exemplo, a textura do plástico, a textura de uma borracha, né? Que é algo muito processado. Então, ele leva mais tempo, mais energia para entender o que é isso, né? E aí, por conta disso, a gente acaba consumindo mais energia vital, mesmo sem entender, né, o que está acontecendo de fato. Então, as texturas naturais contribuem para esse relaxamento porque você entende aquele ambiente como familiar. Outras estratégias também nos reaproximam, como, por exemplo, valorizar a presença de luz natural, a ventilação natural. Às vezes a gente fala que um ambiente é salubre só por ele ter uma boa higiene, mas na verdade, se ele não é bem iluminado, bem ventilado, ele não vai ser salubre também. Já aconteceu contigo de você entrar num shopping à tarde e sair de lá à noite e se sentir desorientada? Sim. Então, esse é um grande exemplo que mostra como que o nosso corpo depende dos ciclos naturais para poder se regular. Então, uma coisa é você ter essa experiência de vez em quando, outra são pessoas que lidam com isso todos os dias, né? Você perde a sua referência de quando é dia, de quando é noite, e com isso a gente acaba desregulando o nosso ciclo circadiano. Se a gente desregula o nosso ciclo circadiano, a gente desregula o nosso sono. Então vem uma série de doenças derivativas disso, por conta só dessa questão, né, da iluminação natural. E quando o ambiente não é muito bem iluminado naturalmente, a gente precisa olhar para a iluminação artificial para compensar essa falta. E se a gente investe numa iluminação que não reflete, né, que não espelha esse movimento do sol ao longo do dia, a gente vai estar também prejudicando esse nosso ciclo, esse nosso relógio biológico. Então pense bem, como que o sol começa o dia? Começa amarelinho, aí quando chega o meio-dia ele está lá bem alto, bem lindo, resplandecente, super claro, no seu máximo potencial, que é quando nós estamos mais ativos, né? E quando chega no final do dia, ele está mais amarelinho, está mais baixinho. O que você imagina que acontece com o seu corpo se 11 horas da noite você acende uma luz branca aqui em cima? Você acende aquele sol de meio-dia. Você vai estar sinalizando para o teu corpo que ali não é hora de dormir, que é hora de produzir. E aí você vai querer dormir depois, o que acontece? Mesmo conseguindo dormir, você não vai conseguir ter um sono de qualidade. Você vai acordar cansada, né? Você vai acordar pensando assim, meu Deus, eu dormi a noite inteira, parece que eu não dormi nada. Então, a gente precisa trazer a natureza como referência para tudo dentro da nossa casa, se a gente quiser ter mais qualidade de vida. Sensacional. Ju, acho que você explicou agora para muitas pessoas coisas que elas sentiam, mas não sabiam como explicar. Porque dentro de shoppings, dentro de mercados, isso é necessário, porque a gente precisa se enxergar ali dentro. Mas é desumano se a gente for pensar de passar longos períodos ali todos os dias. Por isso que isso explica porque profissionais da área da saúde têm esse envelhecimento precoce, não só pelo estresse, mas também pelo ambiente, que é um ambiente de muito estímulo, né? Você me falando, eu lembrei de esses lugares que tem granja, que a luz fica acesa o tempo todo e a galinha trabalhando, Uau. trabalhando, trabalhando. Como isso é. Eu sou a favor dos direitos dos animais, das proteções dos animais, e eu vejo isso com esse mercado de crueldade. E às vezes nós, seres humanos, estamos fazendo isso com as nossas casas sem perceber. Que loucura, né? Mas me conta mais sobre a questão da teoria, da restauração, da atenção. Como que ela influencia nessa questão também da energia e como ela impacta no seu posicionamento, porque você é uma neuroarquiteta, você trabalha com a neuroarquitetura restaurativa. Explica esse conceito pra gente. A teoria da restauração da atenção, ela, como o próprio nome diz, ela olha para essa questão de a gente se manter no presente.
Se o nosso ambiente no aqui e agora é agradável, é gostoso, não tem por que a gente fugir para o passado, nem se projetar demais para o futuro. A gente consegue restaurar o nosso estado de presença. E são muitas formas de fazer isso, né? Uma delas é através do investimento da qualidade tátil mesmo do nosso ambiente. Como eu falei dos materiais antes, né? Materiais reais, naturais, eles são familiares e, por conta disso, eles sinalizam para o nosso sistema que nós estamos seguros, que nós estamos em casa. Então, o corpo relaxa, a gente diminui as nossas defesas, né, o nosso estado de alerta para se manter em presença. Então, materiais como madeira, pedra, algodão, né, tecidos naturais, fibras naturais. Quanto mais o nosso ambiente nos oferecer isso, melhor. Então, eu não estou falando que você tem que trocar o seu porcelanato, que você precisa tirar tudo isso da sua casa, mas eu gosto de fazer uma continha bem básica aqui. Para cada acabamento sintético que eu tenho, eu tento compensar com pelo menos 2 elementos naturais dentro do meu ambiente, né? Outra forma de trazer, né, de restaurar a nossa atenção para o momento presente é através das vistas. Eu quero que você me conte agora, Paola, como é acordar todos os dias e olhar para aquela vista maravilhosa do seu apartamento. O que você sente? Eu me mudei pra lá por conta daquela vista. Sim. Era meu sonho. E eu sinto Deus. Eu sinto uma conexão com o universo, com Deus. Eu me sinto muito conectada mesmo. E quando tá nublado o dia, ele faz aquele efeito de shopping, porque a gente não vê o tempo passar. Parece que o tempo tá parado. Uau. Você não sabe se é meio-dia, se são 4 horas da tarde, são 10 horas da manhã, porque as nuvens elas estão fazendo aquele efeito enfim, é como se fosse uma cápsula, né? Que você tá ali e não muda a luz. Uhum. Então, pra mim, ver o nascer do sol, o pôr do sol também, né? E foi aquilo que a gente estava falando, como esses momentos que são os mais curtinhos, eles despertam nosso encanto, porque passa muito rápido e a cor muda muito rápido. E aquele degradê, né? Cada dia uma aquarela diferente. As vistas, elas ativam em nós esse estado de contemplação. E o que que a gente faz quando nós, réis mortais, que não temos uma vista como essa, né? Como que a gente resolve isso? Bom, se eu tenho uma janela que dá para um muro feio, né? Como que eu posso deixar aquele muro mais verde, né? Plantar alguma coisa ali, ou então colocar uma trepadeira, né? Os muros da minha casa são completamente revestidos por uma trepadeira que é linda e que você olha para fora, mesmo sendo uma vista limitada, né? Me traz muita satisfação. Eu vejo aquelas folhinhas balançarem com o vento. Olha como a gente torna essa vista mais interessante. E as folhas mudam com as estações. Mudam. A falsavinha, né? Ela é uma planta caduca e tem mais isso, né? Eu consigo acompanhar as estações do ano, conforme elas vão caindo, né? Vão mudando de cor, vão caindo, vão crescendo. Isso também conversa com o meu interior, né? Eu olho também para os meus ciclos naturais, observando o ciclo da planta. Isso é muito biofílico. E como que a gente resolve a questão das vistas quando não tem o que fazer? Às vezes você tem uma vista que você não tem como mudar. Normal, acontece muito. Existe uma estratégia que é criar. Você pode criar sua própria vista. Pode ser através de um quadro que representa uma cena da natureza, que tem que imita uma janela com vista para a natureza. Então, lógico que não vai ser exatamente a mesma coisa, mas através da arte, a gente também pode fazer essa conexão. É uma representação, né? Então, a química do cérebro, né, ela acontece de forma semelhante do que quando a gente contempla uma vista natural. Então, a gente pode usar isso a nosso favor. E a terceira forma, que é uma das minhas preferidas, né, é criar oportunidades de ser surpreendida pelo ambiente ao longo do dia ou ao longo do ano.
Isso pode ocorrer desde uma cortina balançando com o vento, né? Você está passando ali, bem naquele momento o vento soprou, a cortina balançou e você para e fala: ó, mudou o vento, mudou o clima. Então, vai ali, fecha a janela, ou então fica olhando a cortina balançar, dançar com o vento. Isso é muito relaxante, né? E na minha casa, eu sou a louca do Feng Shui, né? Então, eu tenho vários cristais multifacetados pendurados perto das aberturas. E em determinados momentos do dia, ou às vezes até em determinadas épocas do ano, o raio de sol atravessa aquele cristal e cria uma projeção maravilhosa de arco-íris nas minhas paredes, no meu teto, no meu chão. E eu às vezes nunca sei quando tá para acontecer. Isso que é o legal. Às vezes eu acordo e vou descer as escadas e chego na sala, tá aquela, né, aquele show de cores, né? E aquilo muda a minha energia, muda o meu dia. Então a gente pode estar pensando nessas estratégias para ser surpreendidas, né, ao longo do dia, para restaurar nossa atenção para o momento presente, para o aqui e agora. Isso que você trouxe é muito poético. Na verdade, todo o seu Instagram é muito poético, todo o seu lifestyle é muito poético. Eu acho muito lindo isso, porque você resgata esse romantismo através do seu olhar, porque as pessoas perderam isso pela questão do tempo hoje em dia, né? Então, muita a gente trabalha muita tela, muito presente, muito passado, muito futuro, pouco presente. Então, poder ver isso, né? Eu acompanho suas stories e vejo você mostrando esses detalhes e realmente traz a gente muito pro agora e realmente resgata essa simplicidade do presente, dessa riqueza, né? Aquela simplicidade rica demais. Mas, Ju, você é arquiteta, você ajuda mulheres, são muitas mulheres que te procuram, né? Geralmente são casais ou mulheres solteiras, mas são muitas mulheres que têm essa coisa de deixar o lar mais aconchegante, é uma coisa, um dom feminino, né? Inclusive, a gente percebe a casa de uma pessoa solteira, de uma pessoa casada, pela essa questão, né? A gente consegue ver o estado civil da pessoa só olhando para a casa dela. Então você tem algumas personas, né? Pessoas solteiras, pessoas casadas, pessoas que acabaram de comprar, que estão construindo. Vamos falar de cada uma delas, mas vamos começar entendendo qual que é a principal dor daquela mulher, uma mulher de negócios que mora sozinha, que trabalha muito, que tem pouco tempo, mas quando chega em casa quer se sentir abraçada. Como que você ajuda essas mulheres e quais são as dores que elas trazem, né? Uhum. Então vamos lá. Bom, praticamente todas as personas Uhum. me procuram por uma razão, pelo fato delas não se identificarem plenamente com o ambiente em que elas vivem. É uma dor de identificação mesmo, né? Poxa, Ju, eu não me reconheço naquele lugar, eu não sinto pertencimento, eu não sinto conexão com o meu ambiente. Isso me faz falta. Só que para todos os casos, essa é só a ponta do iceberg. Quando a gente começa a investigar isso com mais profundidade, porque dentro do meu método eu faço isso. A gente olha para questões mais profundas da sua relação com o lar, e ali a gente consegue identificar questões que, que antes não eram percebidas com muita clareza. A pessoa nem imagina que aquilo se relaciona com o ambiente. Questões financeiras, por exemplo, né? Quase todas as mulheres independentes que me procuram, elas sabem o que elas querem, elas sabem para onde elas querem ir. E às vezes a carreira delas trava, estagna. Meu Deus, eu não sei o que está acontecendo. E ela nem consegue imaginar que aquilo pode ter origem no ambiente íntimo dela, na casa dela. Eu vejo a casa como uma raiz que nos nutre. Se essa raiz está fraca ou não está nos trazendo a nutrição adequada, você não consegue sustentar o seu negócio. Você pode até produzir frutos, mas não por muito tempo. Entende? Então, a gente precisa olhar para essa base e transformar esse ambiente nessa fonte de nutrição. Resolvendo isso, ela recupera, essa mulher maravilhosa, independente, recupera suas forças e consegue entregar sua máxima capacidade na sua carreira, no seu propósito.
A gente também olha muito para questões de relacionamento, quando a gente aprofunda. Às vezes, uma família não consegue visualizar que os distanciamentos ocorrem porque o ambiente não faz os convites adequados para essa interação, para que exista essa conexão. Aí, poxa, eu e os meus filhos estamos muito distantes, estou desconectada do meu marido. Aí você olha para casa e olha para a sala dela, por exemplo, não tem convites para sentar e permanecer naquele ambiente. Todo mundo passa reto. E se todo mundo passa reto, ninguém conversa. Eu tenho um caso que me marcou bastante, dessa moça que se mudou para uma cidade grande e começou a vida dela lá. E ela começou a engordar muito. E a saúde dela, né, foi, qualidade de vida dela foi parar lá no chinelo. E, e a gente conseguiu resolver essa questão de uma forma muito fácil, ao meu ver. Para mim é muito fácil, mas para ela aquilo causou um impacto gigantesco, né? Eu fiz alguns ajustes na cozinha que ela já tinha no apartamento. Coisas pontuais que se alinhavam com o ritmo interno dela e que estimulavam ela a sustentar uma alimentação mais saudável, a cozinhar mais, né? Inspiravam ela a cozinhar mais e pedir menos comida. Com isso, ela conseguiu recuperar a saúde dela, conseguiu perder peso novamente e teve outro ajuste que a gente fez naquele apartamento, que foi colocar um espelho lindo, maravilhoso, num lugar muito estratégico em que ela se via todos os dias. Antes, o espelho dela ficava atrás da porta. Ela mal se olhava, ela não se via. Quando ela se deu conta, ela já estava acima do peso, já estava doente, enfim. E assim ela se vê, ela conseguiu ver a própria transformação. E os feedbacks, né, que eu recebo disso é que me nutrem, né? Me nutrem, me preenchem, enfim. Tem outro caso também. Ah, eu sou apaixonada por essa. É uma moça que ainda mora com os pais. Ela, mesmo assim, ela me procurou para fazer a transformação do quarto dela. E dentre os ajustes que eu propus, eu pedi para desencostar a cama de solteira dela da parede e colocar no meio do quarto. Foi uma simples mudança de layout. E ela achou aquilo muito esquisito, porque toda a vida o certo para ela era deixar aquela cama encostada. Dentro da cabeça dela era uma forma de liberar espaço. Mas com a cama ali centralizada, eu consegui melhorar todo o fluxo daquele ambiente e ainda incluir algumas questões. Ela podia colocar ali uma escrivaninha para poder estudar, enfim, né? Eu não imaginava o que isso poderia trazer para a vida dela. Ela me mandou um áudio falando, Ju, no começo eu me senti esquisitona, mas depois, deitada na cama no centro do quarto, eu comecei a me tocar o quanto eu me jogava para escanteio. Olha Em só. todas as situações da minha vida, eu sempre me deixava de lado, eu sempre estava pelos cantos. E agora eu restaurei o meu protagonismo, né? O meu posicionamento, a minha postura diante da vida. Olha que importante isso! Você Total. consegue entender a magnitude desse trabalho? Então, assim, são muitas formas de transformação. Às vezes é muito difícil mensurar, porque eu me surpreendo com os resultados, entende? Você realmente transforma a forma que a pessoa se relaciona com o ambiente e ela se percebe de uma forma que nunca se viu antes, né? Vê os limites, os bloqueios. Muito Isso. lindo. Nossa, obrigada. Ju, você falou do método Pense. Conta pra gente como é que funciona esse método Pense, porque você já tem ele há um tempo e ele revolucionou a forma que você trabalha. Como que é? Revolucionou completamente. Então, eu criei essa estrutura para me ajudar nos meus processos de projeto. Ele tem como base justamente fazer esse processo investigativo de entender quem você é em essência, de verdade mesmo, né? Conseguindo mapear isso, é possível criar um ambiente em que você não apenas se identifica com ele, mas um ambiente que te transforma.
dessa forma, né, que eu estou trazendo aqui para você hoje. Então, é muito gratificante ver, olhar para esses resultados. Outro propósito desse método é a assertividade. Depois que eu comecei a implementar ele na prática, eu nunca mais precisei refazer um projeto. Uau! E para uma arquiteta, para um arquiteto, isso é muito, não é pouca coisa, não, porque a gente sabe o que a gente sofre nesse processo de faz e refaz. Então, aplicando a estrutura desse método, eu consegui atingir esse nível de assertividade, que, claro, às vezes surgem alguns ajustes pontuais para fazer na proposta, mas são sempre ajustes para melhorar o que já está bom. Porque a pessoa, né, o cliente, ele se enxerga tanto ali naquele ambiente, ele consegue perceber a vida dele acontecendo e ele começa a ter insights de como deixar ainda melhor, entende? Então, o que vem depois são complementos. Eu nunca mais precisei repensar toda uma proposta. E esse método, ele também, além, né, de proporcionar isso na vida das pessoas, ele vai te ajudar ao longo desse processo de transformação, a pensar melhor sobre as suas decisões para o seu ambiente. Então, por isso, o PENSE. E o PENSE também é um acrônimo dos 5 pilares dessa estrutura. O P de persona, que é o primeiro pilar, que é aquele que abre caminhos para todos os outros, né? A gente investiga quais são as personas do seu ambiente. As personas nada mais são do que partes suas, que se expressam de formas diferentes em cada ambiente. A persona da Paola no quarto da Paola, a persona da Paola mais social na sala dela, entende a diferença? Então, as personas, elas vão refletir a identidade, os valores e quem a pessoa deseja se tornar dentro de cada espaço. O E de eficiência fala da parte funcional da casa, mas a parte funcional de uma forma personalizada. O que é funcional para você, o que é prático para você, para o seu ritmo natural interno. Porque tem o funcional genérico, que não conecta, e tem o funcional que só funciona para você e para pessoas como você. Então, a gente consegue mapear isso dentro do método. O N é de natureza. Aqui a gente aplica todas as estratégias, né? Quer dizer, as estratégias do design biofílico que são pertinentes para o seu ambiente, para o seu propósito, para te trazer mais saúde e bem-estar. O S é de sentimento, onde a gente vai rever toda a sua história para entender como que a sua casa vai contar a sua história, ou se você não tem uma história tão legal assim que você queira relembrar, a gente vai suprir no seu ambiente atual aquilo que te faltou na infância, no passado. A gente vai trazer aqui também todos os seus símbolos, aquilo que tem valor emocional para você e ancorar a sua espiritualidade também. Importantíssimo. Fundamental, né? E o último é de estética restaurativa, que aí é onde eu entro, onde eu pego todas essas informações e traduzo isso num ambiente que é restaurativo para você. Sensacional, muito, muito lindo. É único isso, e isso você traz de não precisar refazer um trabalho. Dentro da arquitetura é até um meme, né? De arquitetos loucos ficando Verdade. doentes de tanto refazer, porque isso perde tempo, perde dinheiro, perde saúde também. Então, esse Uhum. método ele também ajuda tanto as pessoas para ter uma casa melhor, quanto arquitetos. É, também gera muito desgaste na relação do profissional com o cliente. Chega num ponto, né, desse faz e refaz, que às vezes o profissional, ele acaba vencendo o cliente pelo cansaço. Sim, O cliente não aguenta mais, aí ele fala, tá bom, é isso, né? E depois se frustra. E esse não é o nosso ideal. A gente não quer um cliente insatisfeito, sim, com né? certeza. E pensando agora nos seus produtos, explica pra Uhum. gente como é que funciona a análise pulso restaurativo. De tanto criar confiança nessa assertividade, eu me arrisquei a criar um serviço que é um pitaco gourmet. Eu brinco
que é um pitaco gourmet, porque ele é um direcionamento para o seu ambiente. É o que eu faria se fosse você, usando toda essa minha base técnica, né? Então, você já usa esse ambiente, só que você não está conseguindo criar essa conexão. Ju, me ajuda, pelo amor de Deus. Vai a Ju lá e faz um diagnóstico, entende quais são as questões, né, que estão despertando aquele desconforto em você e traz as soluções para cada uma delas. E aí, esse é um serviço de entrada, né? Então, eu trago essas orientações e você vai lá e executa conforme você vai sentindo também. Mas é um serviço, assim como as minhas consultorias, os meus projetos, ela também parte, né? Essa análise também parte do método Pense. São serviços um pouco mais elaborados, né? Que a gente aprofunda mais. Tanto na análise, quanto na consultoria, quanto no projeto, o cliente ele passa por esse processo de investigação, esse processo de neurobriefing que eu falo, em que ele interage com uma IA treinada com o meu método, e no final desse processo ele gera um dossiê do ambiente dele. Esse dossiê, ele vai trazer informações valiosíssimas para mim, para a elaboração da proposta, mas ele também vai trazer muitos insights e tem muitos presentes ali dentro também, né? Para transformar justamente essa relação com o ambiente, a forma como a pessoa percebe o ambiente. Então, antes de receber a proposta, ela já consegue mudar esse olhar para o ambiente em que ela vive. E depois disso, eu entro com a elaboração do projeto. A diferença entre análise, consultoria e projeto é o nível de entrega, o nível de detalhamento, apenas, né? Tudo vai depender do nível de transformação que você vai fazer naquele espaço. Às vezes você quer fazer uma mudança mais simples, às vezes você quer trocar tudo, mudar até as paredes de lugar. Então, lógico que daí, nesse caso, vai exigir mais projetos, projeto luminotécnico mais detalhado, talvez uma marcenaria mais elaborada, e tudo isso eu consigo identificar numa sessão estratégica. Então, você não precisa chegar em mim sabendo qual serviço escolher. A gente conversa, eu entendo o que você precisa e eu te faço uma proposta bem alinhada, bem sob medida com as suas intenções de transformação. Muito bom. Eu acho que muitas pessoas deixam de contratar um arquiteto por não saberem o que querem, o que precisam, né? E acharem que tem que chegar com tudo pronto, né? Quando na verdade eles têm que contratar um profissional para direcionar e falar o que é melhor, né? Mas ó, você tem um outro serviço que eu acho maravilhoso, que é o Lar Astral. Conta pra gente como é que ele funciona. O Lar Astral é muito especial. Assim, é algo que eu venho aplicando nos meus projetos quando o cliente me pede. É assim que funciona. E agora eu estou transformando ele num serviço mais específico. Eu ainda não lancei esse serviço, mas ele está em construção. E ele é complementar a todo esse trabalho que eu faço. Então, assim, esse serviço ele está sendo pensado para quem quer dar um passo a mais, para quem deseja alinhar as energias do lar ou até mesmo do seu negócio com a sua missão de alma. Que lindo. Então, aqui a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Bom, esse é um serviço muito especial, é algo que faz parte das minhas paixões, então eu não vou oferecer para qualquer pessoa, eu vou oferecer para quem tem interesse genuíno nesses assuntos. Então, você não vai encontrar esse serviço no meu link da bio, no meu site de neuroarquitetura restaurativa. Ele vai ser oferecido só para quem estiver na minha sala secreta.
Então, se você tem interesse nesse serviço, quer saber mais sobre isso, você vai ter que ir lá no meu Instagram, mandar uma mensagem para mim e falar: Ju, eu quero participar da sua sala secreta. Aí eu te mando todas as informações. Perfeito. Adorei o mistério, adorei o mistério. E é isso, o que é raro é para poucos, então a gente tem que, como é um serviço novo, também implementar de uma forma que faça sentido, né, para toda esse valor que tem por trás. E até por uma questão de agenda, eu não vou conseguir oferecer muitas vagas. As vagas vão ser muito limitadas, então esses clientes vão ser escolhidos a dedo. Sensacional. Ô Ju, estamos chegando no final. Eu quero saber qual que é a relação do networking com o seu negócio, como isso tem te ajudado a crescer. Uau! Bom, eu amo conhecer pessoas. Eu sou uma arquiteta obcecada pela diversidade humana, como você pode perceber. Eu adoro ter contato com esses novos mundos. Para mim, cada pessoa é única, é um universo único, e eu sempre aprendo muito com isso. É através do networking, é através dessas pessoas tão diferentes de mim que eu consigo flexibilizar o meu pensamento, que eu consigo encontrar novas formas, até mesmo de resolver um ambiente. Isso agrega muito valor para mim, a nível pessoal, mas como profissional, eu consigo sair da caixa, entende? Entendendo as pessoas, entendendo o universo delas, a forma como elas veem a vida, isso tudo gera muito valor para mim. Total. Isso é muito rico, porque você trabalha muito com a questão de pessoas, né? Como a pessoa se relaciona no ambiente. E você tem esse olhar, né, de transformar o invisível. Uhum. E me conta como é fazer parte do Clube Mulher de Negócios. Você que chegou em fevereiro, a gente tá agora em abril. Uau. Gente, minha vida tá dando 360 desde que eu cheguei. Olha, é difícil colocar o clube em poucas palavras, assim, mas para mim é uma soma de valores, de propósito, de possibilidades, de oportunidades. Estar no clube me deixa muito segura, porque eu consigo ter acesso a mulheres maravilhosas. Poxa, elas podem me ajudar com questões que eu nem sabia que tinham solução. Olha só que incrível, né? E cada uma tem um propósito único, uma missão muito única, é tudo muito bonito e ao mesmo tempo a gente é tão parecidas, né? A gente busca um caminho de crescimento muito semelhante, então eu sinto ao mesmo tempo muita identificação e muito pertencimento. Então é muito gratificante fazer parte aí dessa mesa maravilhosa que é o Clube Mulher de Negócios. Sensacional. Que honra ter você com a gente. No clube, no final do dia, é sobre a conexão com a nossa missão de alma, né? Cada uma tem a sua, mas todas querem crescer sem passar por cima de ninguém, num mercado que é selvagem. E como que a gente lida com esse desenvolvimento, né? Afinal de contas, crescer dói, mas não precisa ser solitário. E pode doer menos, porque quando tá doendo a gente tem um abraço, e tá doendo a gente entende aquela dor. E a gente tem pessoas ao redor que você vê, cara, eu admiro tanto e ela tá passando por isso também. Não estou sozinha. Então a síndrome da impostora começa a ir embora e a gente começa a conseguir olhar para nossa força. Isso é muito lindo, né? Então, A gente consegue abrir, bom, eu pelo menos tenho muita resistência em abrir minha vulnerabilidade, mas ali eu me sinto num território seguro. As nossas vivências, meu Deus, né? Poder olhar nos olhos dessas mulheres incríveis assim. Poxa, eu saio muito nutrida de cada uma delas, de verdade mesmo. Que missão maravilhosa tua, hein? gratidão. Eu fico muito feliz de ver isso através de vocês e vim aqui contar as histórias de vocês, levar para essas mulheres. Eu morro de orgulho. Para mim, o maior legado do clube são vocês e poder criar esse ambiente que a gente pode ser vulnerável, porque o mercado é hostil. Então, poder ser vulnerável é onde a gente consegue se nutrir de verdade, porque senão a gente fica somente na defensiva, no combate, isso é cansativo, exaustivo. Então, ter um lugar onde a gente pode se nutrir de fato para se tornar mais forte, para trazer os nossos dons e talentos
e que a gente consiga brilhar cada vez mais, né? Que nosso poder pessoal venha com força e que a gente conquiste muito mais do que só clientes, né? Muito mais do que só dinheiro, mas tudo aquilo que vai gerar mais cliente, vai gerar mais dinheiro, que é autoconfiança, que é poder pessoal, que é saber o seu valor. Então, isso é muito poderoso, muito potente. Estamos chegando ao final. Quero agradecer muito a sua confiança de estar no clube, a sua parceria, a sua luz. Te admiro muito como pessoa, como ser humano e como profissional também. Então, gratidão. Uma última mensagem para as pessoas que estão te ouvindo aqui e já passa seu Instagram para que elas te sigam e vejam o seu trabalho de perto, porque é lindo de morrer. E nossa, Ju, eu sou fã do seu trabalho. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. É tão lindo ver você falar sobre o clube, sobre o seu propósito, assim, eu vejo, assim, muitos brilhinhos em torno de você. A sua aura chega a crescer. Ai, como é bom ter essa conexão com mulheres maravilhosas como você. Bom, meu Instagram é juliana.arquirestaurativa. Me sigam lá, manda mensaginha no direct para entrar na sala secreta. E é isso, gente. Eu tô assim vibrando de estar aqui, tô muito feliz mesmo por essa oportunidade. Muito obrigada, Paula. Gratidão, Ju. Hoje a gente pôde entender que o ambiente vai muito além de parede, teto e chão. Que o ambiente realmente ele é moldado por energia e a gente pode colocar consciência nessa energia conscientemente, né? Construir um ambiente que tem uma energia de forma consciente através de texturas, materiais, através da luz e alinhar o nosso ciclo circadiano com esse ambiente, né? Porque a gente possa realmente não adoecer, porque tem ambientes que adoecem e tem ambientes que nutrem e que essa neuroarquitetura é incrível. E vou acompanhar muito mais através do seu Instagram, nos seus conteúdos. Muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por tudo. Mulheres de negócio, se você gostou desse papo, aqui no link da descrição você vai ter acesso ao link do Instagram da Juliana, para você já entrar em contato com ela e conhecer tudo isso que a gente está falando, para você poder levar tanto para sua casa quanto para o seu negócio, tá? Você pode também aplicar essa técnica, esse conhecimento da neuroarquitetura restaurativa no seu negócio, o design biofílico no seu negócio, para você vender mais, manter clientes, enfim, seja lá qual seja o seu objetivo. E se você quiser se tornar uma aliada do clube, se tornar uma aliada da Juliana e minha aliada também, eu também vou deixar aqui o link do Instagram. Você pode ir lá no direct e mandar pra gente a palavra MDNcast, que tem uma condição especial para você se tornar uma aliada do Clube Mulher de Negócios. Por hoje é isso. Ju, muito obrigada. Adorei ter você aqui. E a gente se vê no próximo evento. E eu vejo você no próximo episódio do MDNcast, aqui onde a gente desenvolve mulheres ambiciosas e acelera negócios valiosos.